Os meus cumprimentos àqueles que me ouvem e me veem nesse momento. Em especial aos meus irmãos da Abel, já que hoje eu estaria lá, numa escala deixada por minha irmã Daisy, mas não é tempo de estar presencialmente. Vamos estar em espírito, em energia. Do capítulo Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer de conta que nós estamos num navio enorme, não o Titanic, o navio forte, o navio de Deus. E nesse navio, nós estamos caminhando para uma cidade, um continente maravilhoso, de felicidade. O que acontece? Nós estamos nesse navio e nele nós temos a peste do mal e dos defeitos que temos. Enquanto nós não corrigirmos os defeitos que nós temos, os erros que nós temos, nós não podemos desembarcar neste mundo maravilhoso, neste planeta maravilhoso que Deus nos preparou. Estamos no barco, no navio das expiações e provas. E enquanto não corrigirmos os nossos erros e defeitos e tivermos o nosso aprendizado, não poderemos desembarcar no mundo de regeneração, na cidade do leite e do mel que Jesus nos prometeu. Então, é importante lembrarmos que temos causas de outras vidas e dessas pelos erros que nós cometemos. E enquanto nós não corrigirmos os nossos erros, nós não poderemos chegar na terra do leite e do mel. As causas das aflições são basicamente baseadas nas imprevidências, no orgulho e na ambição. O que é imprevidência? É aquilo que eu arrisco. Por falta de prudência, eu faço o risco que eu não posso correr. Claro que a vida é feita de riscos, mas do legal, do honesto, daquele desafio que eu tenho que enfrentar, às vezes inseguro, mas eu sei que eu tenho que enfrentar. Isso não é imprevidência. Imprevidência é eu saber que está errado e tentar fazer o errado. Também o orgulho, o achar que eu posso, que eu sou o melhor. E aí eu só erro e vou ter que pagar por isso. A boa ambição faz bem. Eu tenho que ter desafios na vida. Eu tenho que querer alguma coisa melhor para mim mesmo. E quando eu quero alguma coisa melhor para mim mesmo, eu quero para todos os que são meus também. Agora, a má ambição, eu querer ter a riqueza que não é de meu direito, eu querer ter aquele poder que não é para mim, a qualquer custo, eu vou ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Então, quando a gente nasce com aleijões ou com idiotia, não é por acaso. Nós estamos pagando erros anteriores. Quando eu erro no começo da minha vida, porque eu quis puxar o tapete do outro, porque eu quis a riqueza que não era minha, eu vou pagar, talvez até mesmo nesta vida. Então, nós temos que ter toda a calma, temos que caminhar para um mundo melhor e nos aperfeiçoar. Não fugindo da vida, como alguns que se suicidam. Não ficando maluco porque não tenho o que não é de meu direito e que não é bom para mim. Eu preciso aprender a sofrer bem. O que é sofrer bem? A resignação não é aceitar tudo. A resignação é aceitar que as coisas estão assim e lutar para que as coisas fiquem melhores. E para que as coisas possam ficar melhor, eu tenho que aprender a sofrer bem. E sofrer bem é estar resignado e batalhar para melhorar. Agora, sofrer mal e reclamar, eu vou continuar com aquela doença e não vou poder desembarcar do navio. Eu vou reclamar e as coisas não vão melhorar porque eu reclamo. Sentado reclamando, nada melhora. É a história do ser rico e do ser pobre. Mas, lembrem-se, ser rico ou ser pobre não é só a riqueza e a pobreza comum da terra. Eu nasci rico ou nasci pobre ou nasci remediado como circunstâncias para cumprir a minha missão. A riqueza e a pobreza de que Deus
e Jesus, através de Jesus nos disse, é a de espírito. A riqueza e a pobreza de espírito. Nós conhecemos pessoas ricas, maravilhosas, que fazem o bem, que fazem a caridade, e outros pobres que só fazem o mal, que maltratam as pessoas. Então, a riqueza e a pobreza é a de espírito. Então, quando eu procuro entender por que alguns sofrem muito e outros sofrem quase nada, eu procuro entender porque o outro é tão pobre e outro é tão rico, e questiono isso e questiono Deus. Deus é justo, Deus nos dá o necessário. Se hoje eu venho rico ou venho pobre, é porque é disso que eu preciso. Então, é aí que eu tenho que entender que alguns sofrem menos porque têm missões maravilhosas. Vejam o Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. Eles faziam o bem e eram felizes e nada tinham a não ser a caridade que faziam, o aprendizado rico que tinham e que ofereciam como exemplo. Tudo que Jesus prometeu é para a vida futura. Então a riqueza e a pobreza de hoje, o reclamar o que eu tenho e o que eu não tenho, não resolve. Eu tenho que me preparar. Afinal de contas, eu vim aqui para este mundo de expiação e provas, neste navio enorme das expiações e provas, para me corrigir, para me curar, para ser melhor. E ser melhor e se curar depende só de mim. Eu quero desembarcar desse navio das expiações e provas, mas eu não posso, porque eu não desembarco sozinho. O mundo tem que estar melhor. Muitos perecerão e voltarão à pátria espiritual para desencarnar muitas vezes. Outros já estão melhores preparados. Qual é o remédio que você usa? O da resignação? Da correção das suas imperfeições? É esse o remédio que você precisa. É esse o remédio que eu preciso. Meus irmãos, quando eu digo fiquem com Deus, não se esqueçam de tomar todo o remédio de todo dia, corrigindo os seus erros, as suas imperfeições, para que sejamos bem-aventurados aflitos, sim, mas bem-aventurados aflitos os que sofremos bem, com resignação, mas com luta para sermos melhores. Um abraço a todos.